frente. E depois, se calhar, se não houver mais questões, ainda há uma questão atrás. Bom dia, José Góis. Eu fui até há pouco tempo, até há 6 meses atrás, coordenador do Juízo Central Criminal de Lisboa. Queria apenas fazer um comentário e não exatamente uma pergunta a qualquer dos oradores. Pegando nas palavras do nosso colega João Rato, eu também costumo dizer que não perco nem ganho nada com esta atividade de ser magistrado. Aliás, nos recursos, eu costumava dizer que a única coisa que perdia ou ganhava era perder tempo e ganhar cabelos brancos. Bom, porque, em termos pessoais, de facto, não ganhava nada com aquilo. Mas nem todos nós temos, enquanto magistratura, esta percepção, creio eu. E conto-vos um caso concreto ocorrido há tempos atrás. Eu, a partir do momento em que passei a reportar a um coordenador de comarca, cada vez que era contactado por um jornalista que me pedia uma peça processual de um processo em julgamento, e que, portanto, não está em segredo de justiça, passei a perguntar ao coordenador de comarca, dou ou não dou, e o que é que digo. E, num determinado caso concreto, em que tinha havido uma absolvição, num processo relativamente mediático, fiz isso, porque o jornalista me contactou e me pediu o acórdão, o que eu, aliás, até então tinha instruções para fazer, para dar livremente por parte da Procuradoria Distrital, de quem estava na Procuradoria Distrital, mas, como digo, passei a usar esta dinâmica, porque passaram a ser as instruções que tinha por parte da coordenação da comarca. E, portanto, fiz esse pedido ao coordenador de comarca, que, por sua vez, transmitiu o pedido superiormente a outro grau intermédio da hierarquia e recebi a resposta de que, tendo havido uma absolvição, não se dava o acórdão, porque isso era uma derrota para o Ministério Público. Eu ainda argumentei que, tendo o Ministério Público, no próprio texto do acórdão, sido altamente elogiado pelo Presidente do Coletivo e relator do processo, pela sua isenção e imparcialidade, tendo sido o próprio Ministério Público a pedir a absolvição daqueles arguidos, não me parecia que isto fosse uma derrota. Não tive sorte nenhuma porque voltaram a frisar a ordem de que não se dava a peça processual. É evidente que 5 minutos depois de eu ter dito ao jornalista que não lhe podia dar a peça processual, ele me telefonou a dizer o seguinte: já cá tenho, pedi ao advogado que me explicou tudo. Explicou tudo na visão dele, advogado. Não ouviu a nossa opinião porque nós não lhe demos. Evidentemente, e se calhar devíamos, para explicar devidamente as coisas e contrabalançar eventuais argumentos do advogado que eu ouvi, com que não concordei, mas a que não repliquei. Aliás, eu creio que hoje em dia a postura, quando se trata de processos em julgamento, pelo menos da coordenação de Lisboa e se calhar da maioria das coordenações das comarcas do país, que são 23, são muitas, a postura, quando se trata de processos judiciais, é não dar as peças processuais e a transmitir esse pedido, aliás, aconselhar o jornalista a transmitir esse pedido ao Presidente da Comarca. Claro que o Presidente da Comarca não conhece os processos, não está lá no Tribunal. Para conhecer, teria depois ele que esperar que o relator do acórdão saísse da sala para lhe transmitir aquilo, para depois dar ao jornalista. Ora, o tempo da notícia não se coaduna com estas coisas. O jornalista quer aquilo para publicar no noticiário das 8, nesse próprio dia. E, portanto, isto de facto não funciona. Posso só aqui pedir... Era só para pedir, para tu explicares o que é isso de dar cópias do processo, porque os jornalistas têm acesso a um requerimento e... Portanto, isso é a transmissão voluntária da cópia de uma peça processual que é pública já, o que é, em vez de estar à espera... Exatamente. De pedir, etc., poderem dar. Claro, exatamente, porque que era feita. a peça é pública, o acórdão acabou de ser prolatado. Claro. Aliás, no meu tribunal, quando eu tinha instruções da Procuradoria Distrital para dar todas as peças processuais e explicar aos jornalistas o que é que estava ali em causa, porque eu tive essas instruções durante vários anos, apesar de tudo, eu não dava uma peça processual sem contactar o colega, o procurador ou o juiz e perguntar se estava de acordo com isso. E em 12 anos que lá estive lá 14 anos, só houve uma juiz que, mesmo relativamente a um processo concreto, já com vista em correição, já com o processo do arquivo, se recusou a fazê-lo. Aliás, sei que houve uma queixa depois do Conselho Superior da Magistratura, a propósito desse caso, o Conselho Superior da Magistratura lavou daí as suas mãos, porque aquilo é a autonomia técnica do juiz e, portanto, não podiam fazer nada. Mas, portanto, isto ou se faz ou não se faz, efetivamente. Reconheço que o jornalista, claro, pode lá ir fazer um requerimento, que não é despachado seguramente no mesmo dia, para consultar o processo. Será eventualmente autorizado, a menos que o juiz, como aconteceu neste caso concreto que vos falei há pouco, não resolvesse contactar os 30 arguidos daquele processo
para lhes perguntando a cada um deles, Claro. Saber o que é que estava... exatamente, se estavam de acordo ou não com a concessão daquela peça processual ao jornalista. E essa mudança de orientação aconteceu nos últimos anos? Aconteceu nos últimos anos com a implementação da reorganização judiciária de 2014. Claro que também, eu não sei se terá a ver com uma gestão centralizada por parte da Procuradoria-Geral, se terá a ver com a personalidade de cada coordenador de comarca. Confesso que não faço ideia. Eu fui a muitas entrevistas, dei muitas entrevistas, porque o coordenador de comarca me empurrou para lá. Confesso que também não gosto de ajudar, também não gosto que a minha cara apareça na televisão. Mas fui a algumas e também tenho a impressão que a doutora Joana Marques Vidal também me mandou uma outra. Não, eu pedi voluntariamente. À força! Fui nomeaste-me voluntário. Falando bem depressa, foi assim. Dá uma pergunta ali atrás. E é a última, peço desculpa, senão depois... Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço à jornalista Marina Pimentel por me deixar fazer uma intervenção bem rápida. Eu sou do Brasil, sou procurador do Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo, né? E aí a gente não chama procurador, a gente é chamado promotor, como eram nas ordenações, nós somos meio antiquados ainda. Mas os membros do Ministério Público Federal são chamados procuradores da República. Pois bem, eu queria saudar o painel, parabenizá-los, parabenizar a doutora Joana Marques Vidal por ter criado um gabinete de comunicação, de imprensa na Procuradoria-Geral, e com inveja do colega de Angola, eu também queria dar um contributo do Brasil, se fosse possível, porque para também trazer a experiência brasileira. Posso falar do Ministério Público do Estado de São Paulo, ao qual pertenço. Há muitos anos nós temos já um gabinete de comunicação, né, uma assessoria de imprensa. O Procurador-Geral tem 10 jornalistas que trabalham diretamente na Procuradoria-Geral, são funcionários do Ministério Público. Eles nos ajudam muito porque, por vezes, o procurador não quer dar entrevistas, ele não quer falar, ele não quer participar, não quer dar comunicação à imprensa, porque isso vai dele, né, ou vai dela. Cada um tem uma facilidade maior ou menor para o diálogo com a imprensa. Eu já sou daqueles procuradores que têm uma lista de jornalistas no meu WhatsApp, por um motivo muito simples. Hoje eu trabalho numa comarca que, logo que eu assumi, um colega tinha sido demitido por corrupção. Então, tudo que eu fizesse ou que eu não fizesse, eles achavam que eu era igual ao outro colega. E aí eu estava apanhando muito na imprensa lá na minha localidade. Então, qual foi o caminho? Ter um bom relacionamento com a imprensa. Então, no Ministério Público do Brasil, a gente vê a imprensa como um aliado, né? Como um parceiro. Por quê? Porque a propaganda é tudo. E nós entendemos que a propaganda do Ministério Público ela tem que ser sempre positiva para nós. Por vezes, a propaganda é negativa também, né? Porque nós erramos muito também. Mas nós temos que tentar ter um bom relacionamento para explicar à imprensa o juridiquês, porque é muito difícil entender, né? Imaginem explicar a um jornalista um acórdão de 50 páginas, 50 folhas. Aqui é maior? Bom, então... Ou, por exemplo, um acórdão da nossa Suprema Corte sobre o nosso Código Florestal, no qual o relator, o conselheiro relator, escreveu 1000 páginas. Um livro. Então, tudo isso é muito complicado. Então, nós temos essa assessoria de imprensa. O procurador que quiser, ou a procuradora que quiser dar entrevista, quiser ter contato com a imprensa, ele tem total liberdade para isso. Só que ele também é responsável, pessoalmente. Tanto é que, esta semana, o procurador-chefe da Lava Jato foi condenado a pagar uma indenização ao ex-presidente da República, porque ele apresentou um PowerPoint que ele dizia que tinha provas, parece que não tinha provas, e aí ele está condenado a pagar 70 mil reais, que dá, dinheiro de vocês, uns 10, 12 mil euros, para o ex-presidente da República. Mas aqueles procuradores, aquelas procuradoras que não têm
vontade ou têm as suas dificuldades para ter o trato com a imprensa, eles vão recorrer a quem? À assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral. Durante o período da pandemia, nós tivemos muitos problemas no Brasil com relação a decretar ou não decretar lockdown nos municípios. E muitos procuradores tiveram que ajuizar ações para que os presidentes de Câmara seguissem as recomendações técnicas científicas e decretassem lockdown. E isso tudo tinha que ser explicado à população. Porque nós temos um presidente no Brasil que é completamente contra as medidas sanitárias. E nós temos uma população no Brasil totalmente dividida. E aí você tinha que explicar para as pessoas. Então, como que nós nos valemos? Valemos da assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral. E só para concluir a nossa experiência, nós fazemos cursos pela nossa escola superior, que é o centro de estudos que vocês têm aqui, né? O nome é... Isso aí, Centro de Estudos Judiciários. Sobre como se relacionar com a imprensa. São cursos dados por jornalistas. Então, os jornalistas nos explicam, eles falam, olha, doutor, a gente faz até treinamento. Me explica tal situação. Aí eu começo explicando, o jornalista fala, ixi, doutor, isso daí vai ser muito difícil. A gente é treinado. Então, essa experiência tem dado certo, tem sido muito positiva. Há excessos, há abusos, há condenações, às vezes, por danos morais. Por isso, nós temos que ser muito cautelosos. Mas, no Brasil, nós sempre consideramos a imprensa como a maior aliada do Ministério Público. A maior propaganda que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Se não há mais perguntas, então eu propunha que respondessem a Joana Marques Vidal, quer responder a algumas das perguntas, pelo menos aos pontos essenciais que aqui ficaram deixados. Eu queria só deixar assim, enfim, vou tentar ser sintética, relativamente a algumas questões que foram aqui suscitadas. Pus aqui o Balcão Mais, mas é por mera organização. O Balcão Mais foi, sem dúvida, e é uma iniciativa louvável, mas desde o princípio que teve esse problema, e na altura foi que é a questão da informação do Ministério Público estar ou não estar bem representada naquilo que são os funcionários e o acesso à informação no Balcão Mais. Eu acho que umas comarcas funcionará melhor do que noutras, acho que tem que ser melhorado e que os magistrados até pelo coordenador, se não conseguirem, têm que também fazer essa defesa e pensar como é que pode ultrapassar essa deficiência da informação do Ministério Público que não está devidamente representada nesse balcão e calculo que eventualmente não consigam fazer por sua influência direta nos órgãos da comarca, mas é uma das questões que tem que ser tratada a nível superior e deve ser. Portanto, acho que tem que ser suscitada pelos próprios, às Procuradoras Regionais e à Procuradoria da República, porque for necessário aí um acordo e ultrapassar essa questão com o Ministério da Justiça deve ser feito, porque sempre teve essa questão. Mas é uma das boas experiências a trabalhar e a melhorar naquilo que é a tal comunicação do atendimento e esclarecimento sobre os processos e nós devemos agarrá-la e impor-nos, entre aspas, no sentido que a informação do Ministério Público seja lá também devidamente representada. A outra questão é a questão do gabinete de imprensa em cada uma das comarcas ou em cada um das procuradorias regionais. Eu não, acho que não é necessário um gabinete de imprensa em cada uma das comarcas. É necessário, sim, que ou os procuradores, mas procuradores por si mesmos, ou designem uma pessoa, um ponto de contacto, tenha essa responsabilidade e que, em articulação com o gabinete da Procuradoria da República, consigam responder em tempo e de uma forma adequada. Portanto, acho que não é preciso criar grandes estruturas, é preciso criar estruturas ágeis e que respondam com qualidade e de uma forma coerente. Sem prejuízo de, conforme o processo se for desenvolvendo, até haver a necessidade ou a adequação de, principalmente nas procuradorias regionais de maior dimensão, esse ponto de contacto ser um jornalista, ou ser um jornalista é um magistrado. Portanto, isso a desenvolver, mas para já eu começaria por uma estrutura
que depois tem que se ir melhorando, porque temos que estar sempre a analisar como é que as coisas estão a acontecer para ir melhorando e ultrapassar os julgamentos. Há outra questão que é relacionada com aquilo que o Zé Góes diz, e que eu penso que aí também podemos avançar enquanto estrutura interna, que é haver a uniformização de procedimentos que o próprio Ministério Público adota naquilo que é o acesso ao processo pelos jornalistas, porque mesmo no cumprimento daquilo que a lei diz, na resposta aos requerimentos em cada um dos processos, há questões que não têm a ver com a interpretação da lei, quer dizer, têm a ver com a interpretação do processo, não propriamente do conteúdo substantivo, que devem ser, porque há comarcas onde só apreciam o requerimento passado, não sei o quê, exige isto, exige aquilo. Há outras comarcas onde despacham imediatamente. Aí há um trabalho da própria hierarquia interna para uniformizar procedimentos. E, designadamente, essa questão, se relativamente a um julgamento ou um ato que é público, se é adequado ou não, se o Ministério Público deve ou não deve, ou pode dar uma cópia da peça processual. Eu pessoalmente, mas isso até devia ser uma questão refletida e fazer em termos internos de um procedimento, uma ordem de serviço, uma instrução, que houvesse alguma uniformidade de procedimentos de todos os Ministérios Públicos e, na minha perspectiva, sempre numa interpretação que deve facilitar e agilizar a comunicação desses atos e não burocratizar esse procedimento. O Sr. Doutor, o Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público de Angola, quem eu saúdo, colocou questões muito interessantes. Eu ia citar-me, fazer uma breve referência à questão do julgamento na praça pública, para lhe dizer que essa é uma preocupação que tem de estar sempre muito presente na participação dos porta-vozes ou até dos magistrados quando se estão a referir, porque nós temos de ter a preocupação da nossa informação ser uma informação objetiva, factual e que não tenha a influência que possa ter na opinião pública, é a influência que advém do conhecimento de factos objetivos e não uma participação ou uma comunicação que tente influenciar, portanto, que tome parte no sentido, portanto, tem de haver aqui o problema da objetividade, da legalidade. Doutora, mas em Portugal o problema não é esse, não? O problema é os julgamentos na praça pública decorrem de uma outra realidade, que se calhar não existe em Angola e que cá existe, que são as fugas de informação. Então eu vou falar nesse tema. Não, vou falar porque é importante. Não, é que em Angola, tanto quanto sei, mas o doutor pode-me corrigir, até há mais esse problema, porque a regra é o segredo. E em Portugal, a regra é a publicidade. E, portanto, o magno problema que eu acho que é importante do julgamento na praça pública não, só numa ligeira percentagem é que tem a ver com a violação do segredo de justiça. Portanto, a maneira como essa questão está colocada é, na minha opinião, uma maneira menos adequada, para não dizer, em termos de uma falácia, porque isso vai aparecer logo na comunicação social, porque é importante, eu não estou a negar a importância do problema da violação do segredo de justiça, mas não é, porque se o processo é público, todos os processos são públicos, portanto, a regra é a publicidade, o que significa, salvo os que estão em segredo de justiça, mas o que significa que os julgamentos da praça pública advêm, entre aspas, advêm da natureza da publicidade, da natureza da forma como atualmente estamos em sociedades de informação, de comunicação rápida e imediata, com diversos meios de comunicação. E, portanto, isso é uma realidade com a qual é complexa, precisa ser refletida e interpela muito porque as nossas funções e os nossos tempos e as nossas técnicas, mas tem que sair daquela discussão simplista da violação do segredo de justiça. Esse é um problema também, mas não é... Porque o julgamento da praça pública faz-se em que momento? Quando se sabe o processo, quando há buscas, que são todos públicos. Imagine, por exemplo, o caso... O caso EDP é público há tempos, quer dizer, advém da própria sociedade comunicacional onde nós estamos. E como é que nós nos vamos situar perante isso? Nós,
magistrados, nós, jornalistas, nós, cidadãos. E como é que nós conseguimos codificar ou não a questão da debate. Portanto, isso é para outro coloque, estou disponível para discutir isso, não vou pronunciar. Certo. Agora, falando só relativamente a esta preocupação, no fundo, eu acho que esta preocupação que o Sr. pôs é a preocupação de a comunicação institucional poder promover ou ser utilizada ou de uma forma que não seria aquela que se pretende no sentido de poder vir a influenciar de uma forma que também não é previsível o funcionamento dos órgãos de justiça. Mas é uma questão complexa, também nos leva muito a outra discussão, que é se os magistrados veem determinadas notícias, também são influenciados depois na decisão. Isso é uma questão interessante, complexa, mas eu dou-lhes parabéns pela forma como estão organizados quanto à questão da comunicação. E quanto ao nosso colega brasileiro, e também tem a ver com a questão dos programas de rádio, que eu acho que também é uma perspectiva interessante, programas de televisão, mas eu lembro-me, aqui há muitos anos 90, num congresso, talvez, num congresso, mas está no Ministério Público, portanto, semelhante a este, houve um colega brasileiro que veio participar e aí fez uma comunicação sobre uma das formas que utilizava de comunicação e de divulgação do Ministério Público na imprensa. E passou, projetou uns programas que estavam a fazer na televisão. Eu tenho a impressão, é o Roberto Leviano Salveiro, não sei se é conhecido. Sim, ele tem várias coisas da área até luta contra a corrupção. E passou um vídeo muito interessante, onde passava ao programa, via-se os magistrados sobre determinado tema a explicar que é que o Ministério Público fazia, com uma qualidade comunicacional que nesse aspecto, os brasileiros estão muito à frente, até porque todo o problema, a questão da comunicação é muito distinta de nós. Mas, então, foi muito interessante porque as entrevistas e as informações que iam sendo dadas tinham um separador que aparecia entre uma pergunta e outra, cujo slogan era: onde há Ministério Público, não há mistério. Claro que aquilo, nos anos 90, em Portugal, ouvirmos aquilo, alguns ficaram a rir, outros ficaram... mas funcionava realmente. Onde há Ministério Público, não há mistério. E ficava com isso. Rui Gustavo, queres responder a algumas das questões? O doutor Joaquim também me fez uma pergunta se entre conferências de imprensa, comunicados de imprensa ou falar com procuradores. É óbvio que prefiro falar com procuradores porque é sempre melhor falar com alguém do que ler papéis. Nenhum dos comentários, em relação aos comentários que foram feitos, há um que me ficou na cabeça, que é o do tratamento de privilégio. É óbvio que um jornalista quer tratamento de privilégio porque quer ter as notícias primeiro do que os outros. Isso é uma realidade que nós vamos ter, e melhor, e que não vale a pena estar aqui a dourar a pílula e dizer que queremos tudo igual para todos e não sei o quê. Não é verdade. Nós vamos sempre querer ter algo melhor e primeiro do que os outros, porque faz parte da nossa profissão, da nossa vida. Não estou a dizer que tem que ser o Ministério Público ou os procuradores a ajudar-nos nesse campo, não é o vosso trabalho, como é evidente, é o nosso. O equilíbrio entre estas duas coisas é complicado de fazer, admito que sim, não é fácil, mas enfim, vai ter que ser feito. Em relação ainda ao que o Dr. Góis disse, eu lembrei-me logo de uma coisa, que foi uma vez também pedi uma cópia de um processo, dirigia ao juiz ou ao procurador, já não me lembro. Tem que fazer uma consulta ao processo e não sei o quê. Eu depois lá consegui arranjar, através daquela maneira que o doutor disse, que o outro jornalista também arranjou, e quando veio a autorização para eu consultar, eu já tinha feito a notícia, já tinha saído há umas 2 semanas, a notícia com o acórdão ou com a acusação, não sei o quê. Olha, pode vir consultar. Ora, muito obrigada a todos. Já ultrapassámos bastante o nosso tempo. Quero agradecer ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, não tanto terem-me convidado para moderar o debate, mas sobretudo terem colocado esta questão em debate, que eu acho que é tão relevante, e saem daqui algumas pistas para todos podermos refletir e encontrar caminho para resolvermos esta questão. Muito obrigada a todos.